Ó, essa aqui é mais uma daquelas que a gente vê quando tá no rádio, ouve quando tá no rádio, vê, lendo ou na TV e não dá pra acreditar. Ó, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, manteve por unanimidade a absolvição, é isso mesmo, a absolvição do ex-presidente Michel Temer e seu assessor, o Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de dinheiro, lembra do homem da mala de dinheiro? E mais 4 pessoas no processo sobre um suposto esquema de recebimento de propina para favorecer empresas da área portuária. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a empresa Rodrimar pagou propina ao ex-presidente em troca da publicação de um decreto em 2017 que alterou as regras das concessões do setor de portos. Além de Michel Temer e também do paranaense Rodrigo Rocha Loures, que é o ex-assessor ali da Presidência da República, foram absolvidos o coronel João Batista Lima Filho, sócio da empresa Argeplan, o empresário Carlos Alberto Costa e executivos da empresa Rodrimar, o dono da empresa, Antônio Celso Greco, e o ex-executivo Ricardo Conrado Mesquita. O caso dos portos, para você relembrar, surgiu a partir de interceptações telefônicas que, segundo a acusação, indicariam que Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de dinheiro, que é o ex-assessor do presidente Temer, defendeu interesses de empresas que atuam no setor de portos. Essas escutas foram feitas depois que Rocha Loures foi flagrado correndo com uma mala de dinheiro lá em São Paulo. No áudio, Rocha Loures conversa com Gustavo Rocha, então chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, e defende mudanças no decreto que poderia beneficiar a empresa Rodrimar. E parece tudo muito claro, mas o Tribunal Regional, lá o TRF1, absolveu o professor Jorge Villa-Lobos. De acordo com a sentença, e aí vamos para a sentença, né? Ele diz assim que a peça ministerial, os supostos agentes corruptores teriam adivinhado com décadas de antecedência que o Michel Temer iria, em 2016, assumir o cargo de presidente. E, em virtude disso, então, teriam pago vantagens indevidas. A peça, na verdade, ela é uma peça frágil e não se conseguiu demonstrar, aí o MPF não conseguiu demonstrar essa relação entre Temer, que teria aceitado uma promessa de vantagem indevida. E, claro, se você não demonstra e não prova, a denúncia termina sendo inepta e acusatória termina se diluindo em não devido processo legal, o que ocorreu neste caso, independente da valorização dos fatos, dos elementos que a gente observou, que foram dramáticos para um país que vive com a desigualdade social como a nossa. Quem, Rafael? Bom, Tweet. O que o professor colocou aqui é muito importante, porque nós, se compararmos ao que aconteceu na Lava Jato, né, tem a mesma situação, alguns vícios ou alguns apontamentos que não foram suficientes para que então se consiga ter um processo sem vícios. E nos trechos da sentença, inclusive, tem muita palavra que eu vou ler aqui. Não se apontou, né, quais seriam as vantagens, né? O Ministério Público deixou de incluir ou talvez tenha deixado de atribuir. Então, essas informações são essenciais a qualquer denúncia que verse sobre o suposto cometimento do crime de corrupção passiva. Então, o erro realmente foi da denúncia do MPF, que não deu prosseguimento justamente por conta desses apontamentos que lhe faltou, sim, pelo menos a autoria do crime que seria aí praticado supostamente pelo Michel Temer. Ô, Pamela Bussolini, o judiciário brasileiro está em xeque porque tudo que se levanta o judiciário derruba, dizendo que não tinha provas suficientes, ou foi feito errado, ou tinha vícios no processo. Qual que é o problema da justiça brasileira, afinal? Pois é, Paulo, eu estava ouvindo, né, vocês comentarem e trazerem essa notícia e pensando, parece que abriu a porteira, né, do judiciário. Se a gente que, vamos supor, eu que sou advogada, tenho dificuldade de entender a tese que absolve essas pessoas ou que retira, né, as condenações dessas pessoas, eu fico imaginando a população leiga. E isso é muito preocupante, porque dá aquela impressão para as pessoas, né, e para a nossa população que o crime compensa. Porque, né, logo você recorre e acaba aí numa impunidade. E a gente não pode passar essa imagem. Então é muito preocupante, porque isso retira, né, a finalidade das penas, que é de coibir que pessoas cometam novos crimes.
quando a gente vê essa sequência de absolvições, de cancelamento, de condenações, é a imagem que o judiciário, infelizmente, está passando para o Brasil, de que o crime compensa, cometa sim, que recorrendo, né, tendo bons advogados, boas condições, né, não sei, ou demais interesses, você pode acabar muito rico e feliz. Agnaldo Vieira. O duro é nós vermos uma sentença, como disse o Kim Rafael, onde o juiz, desembargador, tem que dizer que o Ministério Público faltou mencionar, esclarecer, atribuir realmente um caso que estava bem evidente, né? Aí faltou realmente, talvez, competência para ingressar com a culpabilidade dos réus. E estamos vendo aos poucos ser enfraquecido nessa questão judicial. Nós tivemos um ápice 3, 4, 5 anos atrás da justiça realmente colocando um sonho para o Brasil, colocando gente do colarinho branco, gente poderosa, milionária, atrás das grades, né? Nós tivemos presidente, ex-presidentes, deputados, né? Deputados, senadores, presidente grandes da Câmara, empresários, ex-ministros, exatamente, principalmente os empresários presos. Mas estamos vendo agora uma leva de tudo isso ser findado, né? A gente estava num ritmo muito bom, né? Pena que um pequeno grupo conseguiu acabar com isso. O Aguinaldo, tem uma questão importante aí, que é a TI, que é a Transparência Internacional. O Brasil, inclusive, entregou ao OCDE um documento, um dossiê no qual aponta um retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Isso foi ainda esta semana. Neto? Paulo, muito, muito triste, né? Quando a população ela vê esse tipo de decisão, né? Principalmente relacionada às últimas decisões recentes sobre a corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes aí cometidos por políticos no Brasil. Dá para ver que a justiça ela não é a mesma para todos. Dá para ver que o crime do colarinho branco compensa e dá para ver que o povo vai continuar sangrando pelas decisões daqueles que têm a caneta na mão, que também são agentes políticos de uma certa forma em determinadas instâncias do Brasil. Então, essa é a realidade, uma pena, a população continua sofrendo, nós temos gente sendo presa por roubar um pedaço de carne no mercado, por roubar um pote de margarina no mercado, mas o crime do colarinho branco sequer ficou um dia na delegacia, um dia preso no presídio. Então essa é a realidade, infelizmente. Ou a gente começa a olhar com outros olhos a questão judiciária no Brasil, ela tem que ser discutida, ou nós vamos continuar vivendo a impunidade e aumentando a corrupção no nosso país, porque ela está se mostrando compensatória. Fernando Tupan, Temer e Rocha Loures soltinho, igual arroz de primeira. Olha, Paulo Caetano, tudo isso começou com a liberação do ex-presidente Lula. Isso é uma vergonha para o Brasil. Tanto Lula como Michel Temer deviam estar dividindo cela ali em Piraquara, ou talvez na Pampuda, em qualquer lugar. Não estarem na rua, por exemplo, o ex-presidente Lula estar na disputa, querendo ser presidente novamente, depois de tudo que foi revelado. Isso é um insulto para o brasileiro, isso é uma vergonha. Se for o PT, não tem vergonha, sabe? Eu já fui petista, sabe? Eu não tenho vergonha de contar isso. Larguei porque o Lula, no começo já do mandato dele como presidente, já traiu o Brasil e atraiu a todas as pessoas que votaram nele. Eu, desde a década de 90, eu votei no Lula, Paulo Caetano. E olha, eu posso falar de boca cheia, porque todas as vezes que ele vinha para cá, ele ficava hospedado na casa de um professor universitário da Federal, o professor Lafayette Neves. E hoje, nem o professor Lafayette Neves suporta o Lula, porque foi vergonhoso o que ele fez para o Brasil, e a Dilma seguiu esse caminho e foi por Temer. Aonde que nós vamos ficar? Nós não podemos aceitar isso. E o voto é importante. Por isso que esse pessoal que já passou do período ali, que são chamados os dinossauros da política, precisam ser aposentados. Nós precisamos
uma nova geração no poder agora, e isso é muito importante.